Muito bom dia! Bora aí ouvir e ver se vocês estão me ouvindo bem. Ó, amor, entra aí na live e vê se você tá me ouvindo por aí, por favor. Eu vou disparar os aviõezinhos aqui. Agora resolveu passar um carro aqui, né, do gás, enfim. Mas vamos nessa. Deixa eu chamar a galera aqui. A Nani, a Marcela. Muito bom. Ó quem chegou, o Alê chegou, meu bem chegou. Bora lá então. Bom, o livro que eu vou estudar aqui com vocês é Uma Vida com Propósito. Esse livro ele já me foi apresentado há muito tempo e eu deixei ele no stand-by. Eu sempre escolho momentos para estudar um livro. E esse livro, Uma Vida com Propósito, ele me chamou a atenção pelo título, até porque esse autor traz, né, estudo de mais de 10 edições de Bíblias diferentes, enfim. E ele tem uma conotação religiosa, como eu já falei nos stories de ontem, mas o que eu quero trazer para vocês é muito mais do que um propósito que é ensinado nas paredes, né, de uma doutrina, nas caixinhas de uma doutrina, não importa qual é a religião. A doutrina ela foi feita para condicionar. E aí, dentro do que eu venho estudando, aplicando na minha vida, eu vejo que Deus tem algo muito maior para além dessas paredes e desses condicionamentos, tá bom? Deixa eu só colocar no modo avião aqui, porque modo avião não, né? No não perturbe, que fica enchendo de notificação aqui. Aí. Muito bom. Então, um alinhamento inicial. Bom dia, Gi! Bem-vinda, sua lindeza! Então, um alinhamento inicial. Eu tô com a minha colinha aqui, tá, minha gente? E, ó, um detalhe que é importante é que eu não vou ficar lendo o capítulo do livro aqui com vocês. Por isso que eu mandei o audiobook ontem lá para vocês poderem acessar, né? Porque senão a gente fica perdendo tempo lendo o livro. Eu não quero ler o livro com vocês. O livro vocês escutam depois. Ou antes, na realidade, né? Mas eu separei alguns trechos para a gente conversar aqui sobre ele. Então, primeiro ponto que eu quero trazer, eu separei aqui alguns pontos para nós, tá? Primeiro ponto é a gente, então, tirar a barreira desse Deus conceitual, tá? Não é um homem barbudo sentado numa nuvem, num trono lá, que ele faz e acontece. Não, não é sobre isso que eu acredito. Então, a gente vai olhar para o ponto, oh meu Deus, por que não quer coisar aqui, Senhor? Aí. Tá bom. Então, a gente vai olhar para o ponto desse conceito. A gente não vai ficar apegada num modelo que foi passado para nós. Porque muitas vezes lá na comunidade, a gente aprende de um Deus misericordioso até a vírgula. Porque se você não faz tudo que está escrito lá, você vai para o inferno, né? Então, muitas vezes a gente tem esse olhar de temor a Deus pelo medo de não se salvar, pelo medo de... A gente acredita muito mais num Deus punitivo do que num Deus de amor, de misericórdia. Então, eu quero pedir para vocês baixarem essa barreira desse Deus conceitual. Não é sobre ele que eu vou tratar. Tanto que eu nem vou usar a palavra Deus aqui nesse contexto. Vamos entender o seguinte. Tudo tem forma ou não forma. A forma tá aqui, ó, nosso corpo físico. Essa garrafa tem uma forma. Inclusive a garrafa, quando a gente tira a água daqui, ela perde a sua forma. A garrafa é um condicionador desta água que não tem uma forma. Então, quando a gente olha para as coisas infinitas, para as coisas que são duradouras, que têm longevidade, quando a gente olha para o eterno, a gente não vê uma forma. Tanto que lá no poço, quando a samaritana encontra com Jesus, ela fala, dá-me de beber, e ele fala de uma água viva.
e ela pergunta quem é Deus? Ele fala, Deus é espírito. Espírito não tem uma forma, tá? Dentro do que eu acredito, tá? De novo aqui, dentro do que eu acredito, dentro do que eu tenho estudado e aplicado na minha vida. Então, abre aí uma caixinha escrita Luana, vai colocando as coisinhas dentro do estudo desse livro, de Uma Vida com Propósito, porque nem tudo que o cara traz lá do contexto religioso eu adoto para minha vida e nem tudo eu acredito. Então, a ideia é justamente a gente pensar como fazer uma vida com propósito, como colocar esse propósito na nossa vida a partir daquilo que você vai tomar daqui, vai conectar com os seus conhecimentos, com a sua crença, com as suas experiências, e você vai fazer disso um aprendizado, uma experimentação. Isso vai virar a sua própria sabedoria. Você vai encontrar propósito nesse sentido, tá? Então, aqui é um ponto. Outra coisa que a gente precisa alinhar aqui, que eu esqueci de falar logo no comecinho, é o emoji de reação aqui. Cada hora que você for tendo uma virada de chave, cair uma ficha, um insight, você vai colocar, vou até comentar aqui o emoji, é o emoji da semente, da mudinha. Sabe aquela mudinha? Que a gente vai semear pequenas coisinhas aqui, ó. Essa mudinha aqui, ó, vou publicar. Cada vez que virar um insight, você vai colocar esse emoji da mudinha. Por quê? Essa muda são pequenas sementes que a gente está colocando aqui no nosso coração para ela ir frutificando, para a gente ir encontrando o nosso propósito. Eu acredito de verdade que no final dos 40 dias a gente já vai ter frutos dessa mudinha aqui, tá? Bom, então beleza. Então Deus é espírito, portanto ele não tem forma, ele é, assim como eu sou, assim como você é. E o primeiro capítulo ele trata exatamente desse começo. Tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. E aí, eu trouxe um primeiro ponto aqui para a gente conversar. Eu separei 5 pontos, tá? Provavelmente vão ter 5 pontos por aula. Então, eu trouxe aqui 5 pontos. E o primeiro ponto, linkando o título do livro com esse primeiro capítulo, Uma Vida com Propósito, e tudo começa com Deus, eu já quero te contar uma coisa aqui que vai explodir a tua cabeça. O propósito, ele não é único. Existem 3 propósitos. E a gente vai conhecer isso aqui hoje, nesse primeiro encontro já, tá? Não quero chamar isso aqui de aula, porque não é uma aula, não. Bate-papo, e vocês estão aqui para interagir comigo, e quem for assistir gravado, comenta, me manda lá um direct, eu vou estar disponível para a gente bater papo, tá? Tô fazendo isso aqui pela primeira vez, inclusive, ó, compartilhando aqui, que me deu até dor de barriga. Que eu ia estar aqui compartilhando um estudo de um livro, porque eu nunca fiz isso antes. Mas bora lá, porque né, a vida é isso, é experimentação. E eu estou fazendo essa transição de nicho, de posicionamento aqui nas redes sociais, e propósito tem tudo a ver com o meu trabalho, com esse trabalho que eu vou desenvolver daqui para frente, com o empreendedor, com essa vida esse movimento de empreender na própria vida e conciliar o CPF com o seu CNPJ. Como que a gente faz isso? Como que eu fiz isso? Como que eu tenho feito, tá? Bom, então, o primeiro ponto aqui é sobre os 3 propósitos que a gente vai descobrir aqui nesse movimento. Então, uma vida com propósito. E vamos pensar aqui nesta palavra vida. A vida, ela é única. Não existe outra, tá? Esta é uma vida eterna. O que tem aqui de temporário é o nosso corpo. É o veículo para esta vida. Mas quando o seu coração parar de bater, abençoada, a sua vida já está nas mãos de Deus, já está em outro plano. E aí, seja qual for a sua religião, a sua crença espiritual, você já sabe que, para quem está comigo, já sabe que a vida não se encerra aqui, né? Aqui é só um ciclo, é só uma passagem. Então, a vida, ela é única. Então, uma vida com propósito é a sua única vida, abençoada. Não tem como ter outra, tá? O que muitas vezes acontece, que muda, é a nossa situação de vida. Então, vida e situação de vida são coisas totalmente distintas.
Muitas vezes as pessoas chegam e falam, eu não aguento mais a minha vida, porque eu não aguento mais. Não, o que ela não está mais suportando é a situação de vida. Seja por um endividamento, seja por violência doméstica, seja por, sei lá, seja por que for, né? Acontece eventos naquela vida que vão gerando situações. Só que todas as situações de vida nada mais é do que fruto das suas ações. Então, pega essa aqui. Nós vamos focar no propósito, nos 3 propósitos: primário, secundário e supremo. Eu tô acompanhando o livro aqui. Eu tô no 6º dia, tô trazendo o primeiro dia para vocês, aí eu reestudo, revejo para poder trazer para vocês. Mas eu já vi que ele tem uma linha que ele vai levar para algo que no 4º capítulo você vai estar aqui comigo, você vai ver que eu já não acredito muito naquilo que ele traz ali, tá? Mas fica comigo aqui que a gente, não vou dar spoiler, né, minha gente? A gente vai caminhar dia a dia. Então, aqui tem esse ponto. Primeiro ponto, separar o que é vida do que é situação de vida. A vida é abundante por natureza. A vida por si só o fato de você estar aqui me vendo acordada, a sua vida já valeu a pena. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe por que você está aqui. E Ele está te dando mais uma oportunidade a cada acordar. A gente morre e nasce todo dia quando a gente dorme e a gente recebe o sopro divino de novo no amanhecer. Então a gente está tendo uma nova chance de fazer uso desta vida e promover a nossa situação de vida. Então, vida e situação de vida são coisas distintas. Coloca o emoji aqui da mudinha se você pegou aqui esse insight poderoso. Porque a gente vai focar naquilo que você pode mudar, que está nas suas mãos, que é a sua situação de vida, colocando aqui em prática o seu propósito. Tudo bem? Então, marca aqui para eu saber. A Gi tá colocando aqui. Bom, beleza. Alguma dúvida até aqui? Porque, ó, gente, eu vou falar que eu tenho uma dificuldade de trazer conteúdo raso, né? Quem me acompanha já sabe disso. Vai colocando aqui. Ó, eu tô transpirando. Bom, então, poderosa de vermelho. Bem-vinda, Lena, linda. Então, beleza. Logo aqui, deixa eu saber de vocês. Vocês ouviram o primeiro capítulo do livro? Comenta aqui para mim para eu saber. Se vocês ouviram o primeiro capítulo do livro. Enquanto isso, eu vou ler aqui uma introdução do primeiro capítulo que eu achei bem interessante. Ele diz assim, que não é nem o autor, tá? Ele trouxe uma citação de uma outra pessoa. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. A menos que se acredite na presença de Deus, na existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Eu acredito demais nisso, e isso conectou com algo que eu trouxe, que existe propósito primário, secundário, supremo. Então, dentro do supremo está esse movimento. Não, e vocês vão ver por que isso aqui faz sentido para mim. O que é o propósito primário? Pega essa aqui. Lena, não tem problema você não ter ouvido o áudio, tá? Ele dura 13 minutos, depois você ouve. E aí o que vai ser interessante, depois você rever esse conteúdo depois de ter ouvido o áudio, porque daí você vai pegar novas viradas de chave, tá? E a Gi que ouviu, ó, parabéns, Gi. E aí você vai anotando aí, vai compartilhando com a gente como que tá sendo a sua percepção aqui do livro comparado ao que eu tô trazendo, tá bom? Depois você me manda no meu direct, lá no Zap, onde você quiser. Manda um sinal de fumaça para eu saber se tá fazendo sentido aí para vocês, tá bom? A Lídia chegando. Bem-vinda, Lídia, linda. Então, ó, alinhando aqui mais uma vez para a Lídia e a Palena que chegaram depois. Quando for virando chaves, vai colocar o emoji da mudinha, porque a mudinha é a sementinha que a gente está plantando aqui. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Para a gente chegar lá no final dos 40 dias e ter descoberto o nosso propósito, tá bom?
ou pelo menos sinais dele, né? Porque eu vou contar que não é tão simples assim. Mas bora lá. Então, a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. É o que diz aqui uma citação do autor. Por que isso acontece? Muitas vezes a gente busca o nosso propósito na nossa existência, nessa finitude do nosso ser. E nós somos um grãozinho nesse universo que Deus criou. Então, quando a gente acha que nós somos a última bolacha do pacote, a gente sai toda lascada, quebrada, porque aí a vida perde o sentido. Eu faço tudo pela minha mãe, eu faço tudo por não sei quem. A gente entra no movimento de fazedeiras. E aí a gente fica fazendo tudo por todo mundo, achando e procurando um sentido na vida nesse movimento, e a vida perde o sentido. Tanto que normalmente uma pessoa que faz tudo para todo mundo e se abandona, normalmente, quase que assim, 80% dos casos é uma pessoa que entra em depressão. Porque ela deprecia a sua própria vida em detrimento do outro, para favorecer o outro. Então, vamos lá. O primeiro ponto daqui, o primeiro aspecto do segundo ponto é o propósito primário. O propósito primário é você assumir a sua real identidade de filha única e amada do Criador. Você é quem você nasceu para ser. Você veio na família certa. Seu pai e sua mãe são os pais certos para você. Todos que passaram na sua vida são e fizeram o papel que precisavam para você se tornar quem você é hoje. Nada, absolutamente nada foi por acaso. Então, o propósito primário, eu até trouxe aqui meu guarda-chuvinha, que quem me conhece já sabe. Oi, Fabiola lindeza, bem-vinda. O propósito primário vem de encontro com você assumir o seu papel de filha única e amada de Deus. Você ser a pessoa mais importante da sua vida. Depois, as funções que você desempenha. E como você desempenha essas funções faz parte do seu propósito primário. Você não precisa ser como sua mãe foi, você não precisa criar seus filhos como sua mãe te criou. Você não precisa replicar e repetir os padrões de comportamento, entende? Então aqui o propósito primário, se eu pudesse classificar ele, seria você poder cuidar do guarda-chuva das funções. Primeiro você, depois a relação com seu esposo, depois a relação com os seus filhos, depois a sua relação com o trabalho e, por último, lá a relação com a sua família de origem. O que muitas vezes a gente faz é ficar se doando demais para todo mundo, se esquecendo de nós, da haste do nosso guarda-chuva, e aí a gente perde o sentido da vida. Então, o propósito primário é o propósito de você assumir a sua real identidade. É o propósito da identidade, do ser. Eu sou Luana, você é Giovana, você é Fabiola, você é Lídia, você é Lena, entende? Você é simples assim. Esta vida que pulsa dentro do teu coração, dentro de você, é o que te conecta com a sua essência criadora. Então, sem essa concepção de que você é a pessoa mais importante da sua vida e seu propósito primário é preservar a sua integridade, isso já começa a ruir a vida por si só e as situações de vida. Lembra que a gente falou de vida e situação de vida? A sua situação de vida ela é diretamente impactada quando você deixa de cumprir o seu propósito primário, que é exatamente esse de cuidar da pessoa mais importante da sua vida. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Conta aqui para eu saber. Então, vai colocando emoji da mudinha aí. Vamos plantando sementinhas. E se tá fazendo sentido, bora compartilhar essa live com mais pessoas. Deixa eu até compartilhar com mais algumas galerinhas aqui. Beleza. Total sentido. Que bom, Gi. Então, o que é tudo começa por Deus? E não esse Deus conceitual, como eu fiz esse alinhamento lá no princípio com você.
Tudo começa por Deus. Aonde está esse Deus se ele é espírito? O propósito primário, ele vem de encontro com as 4 dimensões de qualquer ser humano, que é a dimensão espiritual, a dimensão mental, emocional e física. Nesta ordem, inclusive. Muitas vezes o nosso físico, ele é impactado pelas nossas emoções, porque a nossa cabeça, o nosso mental não está saudável, e aí muitas vezes a gente também tem esse conflito de identidade diante do Criador. Então, e olha só que muito louco isso, né? Cada vez que eu lembro disso, eu falo, já dá muito trabalho cuidar da própria vida. Como que a gente quer ficar cuidando da vida do outro? Quando alguém vem fofocar com a gente, quando Marcel e eu colocamos um propósito aqui nessa casa, de não falar mal de seu ninguém. E quando alguém começar a falar, a gente vai pensar em soluções, em falar bem, e a gente vai mudar o rumo da prosa. Porque já dá trabalho cuidar da própria vida. Cuidar da haste do seu guarda-chuva e fortalecer esse propósito é você cuidar do seu espiritual, do seu mental, emocional e do seu físico. Já dá trabalho, abençoada. Entende? Então, esse movimento de fortalecer a haste do guarda-chuva envolve essas 4 esferas. E aí, quando a gente olha para a esfera espiritual, a gente consegue ver e se conectar com esse Deus que mora dentro. Ele não está fora. Muitas vezes as pessoas ficam olhando, né? Existem 2 tipos de pessoa. Aquela que fica, eu tô esperando, Deus vai fazer, Deus vai prover, Deus vai... Não. E tem aquela que olha para dentro. Sim, Deus está dentro. Então, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, né? Com café, corpo, alma, toda a sua força e todo o seu entendimento, você ama a si. E depois o próximo como a ti mesmo. Esse é o propósito primário. Simples assim. Não é fácil, né? Eu demorei para colocar isso em prática na minha vida, mas é simples assim. Amar a Deus sobre todas as coisas é você cuidar, preservar a integridade da filha dele, que é a haste do seu guarda-chuva. Com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o teu coração e com toda a tua alma. E depois o próximo como a ti mesmo. O próximo quem? Seu esposo, seus filhos, seu trabalho, seu marido, sua família de origem. Não é mais o próximo do que você mesmo, entende? Então esse é o propósito primário. Propósito primário. Propósito secundário é o propósito do servir. A gente começa a olhar para aquilo que eu faço para servir a vida do outro, para o transbordar. E isso tem a ver, eu trouxe meu slide hoje, né? Quem sabe aqui que eu faço slide nas lives, hein? Quem estava sentindo falta dos slides aí, comenta aí que eu vou fazer um desenho aqui para você. Então, olha só. Ó, tá aqui. Então, aqui, nessa setinha para cima, é o primário. Aqui, ó, propósito primário. E aqui é o propósito secundário. Secundário. É o que eu sei fazer, as minhas habilidades naturais. Tudo que você viu, ouviu e sentiu, tudo que você passou na sua existência até o momento presente, te traz experiência, bagagem. Só que porque muitas vezes a gente não consegue utilizar da nossa bagagem no nosso empreender, no nosso CLT, no nosso servir a vida. Porque muitas vezes a gente não inclui com amorosidade todas essas pessoas que fizeram parte na função. Aqui, ó, são as funções, o seu propósito primário, né? Aqui na função filha, começando de baixo para cima, ó, filha, trabalho, filho, na função mãe, né? Esposa e o eu. Ó, se você põe as suas funções aqui, quanto mais eu incluo com amorosidade tudo que foi, como foi na minha família de origem, mais eu tomo as experiências do meu pai, da minha mãe, tudo que foi, eles tiveram habilidade, você tem aí dentro de você. A gente traz na nossa memória celular 7 gerações, minha gente. Então aqui você vai aprendendo e colocando em prática. Quanto mais eu integro as habilidades com
o meu propósito primário, quanto mais eu vou integrando, eu vou servindo, vou aprendendo nessas relações, sabe? Você vem aqui, aprende, vem aqui, transborda, vem aqui, aprende, vem aqui, transborda, vem aqui, aprende, vem aqui, transborda. Você vai alcançar o que eu chamo de propósito supremo. Tá aqui, ó. Então, aqui é quem em você está agindo no propósito primário. É o seu nível de identidade. Aqui é o que você está fazendo com quem você é, quem você precisa se tornar, quais são as especializações que você precisa buscar para você se tornar uma profissional melhor. Aqui é o propósito supremo, é o como. Muitas vezes a gente deixa de fazer o que a gente precisa fazer porque a gente não tem garantia do como. Mas o como é por Deus, é na mão de Deus que a gente entrega. Entende? Tanto que isso aqui, sabe como que chama? Sacrifício. É o sacro ofício. Ofício sagrado, o trabalho é sagrado, o trabalho dignifica o homem. Tanto que uma vida com propósito e tudo começa por Deus. Tá aqui, ó. O livro vai discorrer sobre tudo isso que eu tô trazendo, com certeza. Não tenho dúvida, eu nem cheguei no final do livro. Entende? Então, aqui, quanto eu mais integro propósito secundário com propósito primário, mais eu me conecto ao propósito supremo, o que Deus sonhou e planejou e desejou para minha vida. E pode ter certeza que não foi uma situação de vida de escassez. Não existe escassez na natureza. Somos seres naturalmente abundantes. Mas tudo que a gente viveu aqui nos nossos condicionamentos foi que moldou a forma que a gente vê o mundo. Tanto que, né, ó, pega essa. Vê se isso faz sentido para você. Vai colocando a mudinha aí para eu saber se tá virando chaves aí. Olha só. Tem conduta religiosa que diz, muitas delas, né, que diz que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quem já ouviu isso? Comenta aqui para eu saber. Tem coisas que a gente ouviu sobre primeiro. Oi, Michele, bem-vinda. Primeiro o trabalho, depois o lazer. Tudo que a gente desejava era pecado. Eu mesmo já contei para vocês em lives passadas que quando eu via um carrão e eu falava, nossa, quero ter um carrão, meu pai falava, nossa, roubou muito, hein? Essa abundância era sinônimo de que alguém tinha passado a perna em alguém. A gente tem uma mentalidade, a gente foi imprintado em nós que quanto mais se melhorar, estraga. Quem aí se conecta com essas coisas? Olha lá, já ouvi sim na infância e na adolescência. Só que olha que é muito louco o que eu tô trazendo aqui para vocês. Exatamente o oposto. O sacro ofício, o sacrifício, é exatamente a gente ofertar o nosso servir. A vida do outro. Vai ser abundante, vai prosperar, vai viver a abundância financeira, de saúde emocional, espiritual, quem transborda na vida do outro. Então, o trabalho, ele não é um mal necessário, ele é a fonte da nossa abundância. O dinheiro não é o raiz de todos os males. O dinheiro é fruto do trabalho. Quando a gente não tem essa consciência de que o trabalho é que dignifica sim a minha existência nessa terra, é o que edifica a vida do outro e por consequência a minha, eu não consigo nem desfrutar do fruto desse trabalho. Eu acabo jogando ele pro ralo. Onde que a gente joga o dinheiro no ralo? Onde? Ó aqui, o ralo emocional do dinheiro. Nos papéis que a gente desempenha na vida. Quem chegou aí? A Mi chegou. Vai, quando for virando chave, vai colocando aí a mudinha. Quanto mais mudinha vocês colocam, mais chaves eu sei que tá virando aí para vocês, tá? E aí a Michelle não me conhece aqui nas lives. Mi, eu sempre trago papel e caneta porque eu adoro fazer uns slides aqui na live, viu? Bom, então,
esse é o movimento da gente olhar para o sacro ofício. E um erro, uma coisa que eu não concordo que o autor trouxe aqui no livro foi sobre a gente ofertar a nossa vida para Deus. A vida, como eu já falei lá, lembra no começo? A vida por si só já tem um dono. A vida é imortal, a vida é eterna. O que a gente faz é um sacrifício de ofertar aquilo que nos cabe fazer. É o fazer. O que a gente vai fazer para alcançar o propósito supremo? O que eu tenho que fazer dentro das minhas relações, no meu propósito primário, aqui, propósito primário, propósito secundário, o que eu preciso alinhar, o que eu preciso aprender nas relações. Tanto que quanto mais a gente se distancia e se aproxima do propósito supremo, Deus vai preparando e colocando pessoas no nosso caminho que vai nos conectar cada vez mais com aquilo que Ele sonhou e desejou para nós. Então a gente busca o que eu preciso fazer, faz o que precisa ser feito. Sabe aquela frase, dá o passo e depois Deus dá o chão? É por aí. O como? Vem aqui, ó. Você precisa estar aberta, disponível. Agora, quando a gente fica preso aqui, ó, não, aí eu faço dinheiro, não, mas eu tenho que compensar a vida que eu recebi da minha mãe. Aí eu vou lá e gasto todo o dinheiro com a minha família de origem. Ah, mas eu não posso. Olha só, deixa eu contar algo aqui para vocês. Lembrei desse case, né? Não estava aqui no meu ponto. Um amigo que é bem próximo, que faz o meu cabelo, inclusive, né? Ele um dia falou para mim assim: eu não vou no restaurante X. Ele é cabeleireiro, ele trabalha pra caramba, ele tem lá as clientes dele. Perde uns par de clientes por conta de falha na agenda, tal, mas ele tá lá prosperando, fazendo o trabalho dele. E ele ama o que ele faz. Aí ele fala: eu não vou em tal restaurante. Na hora que ele vai em mercado, ele contou para mim que ele compra, presta atenção nisso, minha gente, presta atenção. Ele compra coisas que a mãe dele poderia comprar na condição de vida dela. Ele se limita a fazer as escolhas na gôndola do mercado porque ele se sente culpado de comprar algo que a mãe dele não pode acessar. O que ele estava fazendo com o empreender dele? Ele está lá fazendo o quê? Estou fazendo meu propósito secundário. Aí eu ganho dinheiro. Quando eu estou fazendo só no fazer meu propósito secundário, o dinheiro vai entrar. É fato. Não tenho dúvida disso. Só que quando eu não estou sabendo conduzir a conexão do propósito primário com o secundário, o dinheiro vai para o ralo emocional. Ele entra por uma porta e sai por outra. Não é isso que Deus quer para você. O propósito supremo está para além disso. Aí, numa prosa com ele, eu, né, que estava sempre lá olhando só para a esfera dos relacionamentos, falei para ele: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Você tem um valor do que você recebe, você vai tirar um percentual que você vai dar para sua mãe. Aí ele foi no mercado um dia, aí ele me contou depois, que ele foi no mercado um dia e ele quis comprar, e ele fez tipo uma mini cesta, assim, um kit de produtos que ele gosta muito de consumir e que ele deu para a mãe como um presente. Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Comenta aqui comigo o que a mãe desse rapaz fez. Comenta aqui que eu quero saber. Adivinha o que aconteceu? Ele estava lá, se limitando. Ele estava só de olho no propósito secundário, fazendo. Quando ele tentou olhar para o propósito primário, só que de uma forma distorcida, disfuncional, deu ruim. Vamos ver se vocês adivinham o que aconteceu com a mãe do guri. Vou recapitular os pontos aqui para a gente seguir. Ele deu o que ele gosta para ela. É isso. Ele deu o que ele gosta para ela. E ele se sentia culpado de comprar o que ele gostava porque ela não podia acessar.
Ela não tinha condição de vida para isso. Ela não gostou. Bingo! Gi, bingo! Só que quando ele fez esse movimento e ela não gostou, aí ele se sentiu liberado para fazer as compras do mercado da forma que ele bem entendesse. Mas ele precisou viver essa frustração. Ele viveu a frustração. Aí, quando eu trouxe para ele o conhecimento do guarda-chuva das funções, falei para ele, aplica. Esse é o seu propósito primário, cuidar da pessoa mais importante da sua vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo começa com Deus, está aqui no capítulo do livro. Tudo começa com Deus. Tudo começa por você. É isso que traduz esse capítulo. Tudo começa por você. Sem você, pega essa mudinha aqui, essa semente. Sem você, o mundo que você tem, que você imagina que tem, a sua percepção da realidade, não existiria. Já parou para pensar nisso? Então, tudo começa por você. Depois, o que você faz. Com tudo que você já aprendeu na sua vida e na sua existência. Conectando esses dois pontos, a gente alcança o propósito supremo. Conectando esses dois pontos, a gente transborda na vida do outro. Conectando esses dois pontos, a gente acessa a prosperidade. Não tem outro caminho. É esse caminho que eu estou fazendo, que eu estou transitando, né, de nicho, sair dos relacionamentos, estou indo para o movimento do empreender. Como que uma mulher se fortalece no seu empreender olhando para o guarda-chuva das funções. Entende? Então, esse é o movimento que eu vou fazer e eu vou trazer todos os resultados para vocês. A gente vai caminhar aqui nesse caminho junto, tá? Então, recapitulando aqui. A Cris chegando lá do Japão, essa lindeza. Cris, bem-vinda! Então, recapitulando aqui. O primeiro capítulo trata de tudo começa por Deus, certo? A gente falou aqui de um Deus que não é o Deus conceitual, tá? Primeiro ponto que a gente tratou aqui na live. Separar a vida de situação de vida. São coisas totalmente distintas. Para você que chegou atrasada, depois rever a live. Segundo ponto, os três propósitos, o primário, secundário, supremo. Não é apenas um propósito, né? O livro chama Uma Vida com Propósito. Talvez o autor tenha lá suas razões para trazer isso. Mas, do que eu já tenho vivido e experimentado do lado de cá, são 3 propósitos. O primário, que é você colocar ordem nas funções, nos papéis e assumir a sua real identidade de filha única e amada de Deus. O propósito secundário, que está aqui, né? O que você faz com o que você aprendeu aqui, e aí, conectando esses pontos, você vai alcançar o propósito supremo. E alcançando o propósito supremo, você vai alcançar a abundância que você tem direito como herança, tá? Então, é isso. Falamos no terceiro ponto sobre ofertar a vida a Deus é um equívoco, porque a vida já está na mão dele, tanto que eu falei que a gente morre e nasce todo dia. Ao dormir e ao acordar, você recebe o sopro divino de novo. Então, o que você oferta, na realidade, é o seu sacrifício daquilo que você faz, o sacro ofício, o ofício sagrado. Trabalho não é um mal necessário, não foi, o seu dinheiro não serve só para pagar boleto. Trabalho é a ponte para a vida. Trabalho é a ponte para a vida. Olha aqui. Trabalho é a ponte para a vida. E o dinheiro que você recebe serve à vida de quem? Primeiro sua. Depois dos demais. Você vai transbordando na vida dos seus. Mas primeiro o trabalho serve à vida. Primeiro a sua. Quando o dinheiro que você faz do seu trabalho serve à vida de qualquer outra pessoa menos a sua, você está usando indevidamente o seu tempo, o seu dinheiro. Recursos que estão sendo desperdiçados, tá? Então, a gente viu aqui que o que a gente faz não é ofertar a vida. No livro ele traz ofertar a vida. Não, somos insignificantes, tá? Nós vamos ofertar o sacrifício, o trabalho, o sacro ofício, tá? Ofício sagrado.
Falei para vocês, inclusive, que a primeira dimensão, o propósito primário envolve os 4 estágios do ser, que é o espiritual, o mental, o emocional e o físico, que já dá um belo trabalho de cuidar de si mesmo. E falei no 5º ponto como que a gente une os 3 propósitos. Conta para mim aqui se tudo isso fez sentido para você. Eu nem vi se eu fiquei no tempo, ó. Passou 10 minutinhos. A ideia é fazer uma live de 30 minutos e direto ao ponto e ó, pau, 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 pau. É tiro, bomba e não sei o que lá, aquele ditadinho. Abastecer a vida, né, Lu? Isso, abastecer a sua própria vida e o dos seus, e depois a gente vai transbordando. Inclusive, né, dentro desse movimento do trabalho, do dinheiro, o dinheiro serve a vida. Só que quando nós somos, né, CPF e CNPJ na mesma pessoa, como eu, como a Giovana, como a Cris, como a Lena, né, que está aqui, a gente precisa saber fazer essa separação. Mas isso é assunto para outros momentos, outros temas, e eu vou trazer isso aqui no meu perfil, tá? Então, isso é um movimento da prosperidade, porque daí o trabalho, ele não pode só abastecer a vida pessoal, exclusivamente, porque esse CNPJ precisa crescer. É o propósito, vem de encontro com o seu propósito. Quanto mais eu cresço aqui no meu trabalho, mais eu vou transbordar aqui, mas só que quanto mais eu cresço é porque eu estou alcançando mais e mais pessoas. O número o saldo da sua conta bancária no seu CNPJ depende do número de pessoas que você impacta na vida. Tá? Olha só quantas mudinhas, adorei. Nosso primeiro dia, hein? Já vai depois lá e compartilha essa live com alguém que você lembrou, se faz sentido para você e quer trazer mais pessoas para esse movimento, é só chamar, tá bom? Lindeza, ó, adorei estar aqui com vocês. E depois vocês comentam lá no meu direct, façam uma avaliação brutalmente honesta, brutalmente honesta. Pega aqui, hein? É sério que eu tô falando. E vai lá e vê e me conta se você sentiu falta de algo para eu poder trazer amanhã, tá bom? Amanhã, 9 horas, nesse mesmo bate-local, estarei aqui com você com o dia 2. Então, ó, beijo grande no seu coração e até amanhã.